Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, porque está começando mais um NPA 360 e aqui você já sabe. É informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. Mas antes da gente conhecer a nossa convidada de hoje, a primeira mulher do NPA 360, eu já quero te convidar ao seguinte: se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. E por falar em convidada especial, estamos recebendo hoje aqui a Vânia, ela que é fonoaudióloga, e a gente vai falar sobre o desenvolvimento de linguagem. Mas antes da gente entrar no tema, já queria te agradecer, Vânia, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e por ser aí a primeira mulher a aceitar o nosso convite aqui no NPA 360. Seja bem-vindo, Vânia. Eu quem agradeço imensamente, a esse convite, porque a fonoaudiologia eu acredito que deve ser extremamente mais difundida, mais divulgada, e é uma oportunidade não só para mim, como para todos os fonoaudiólogos, Então eu agradeço imensamente pela confiança, agradeço a população de São Jorge, que também tem me recebido de uma maneira tão especial. Vânia, hoje a gente vai falar de um assunto que eu vejo que é muito importante. A gente já tem conversado isso há vários dias, até para desenvolver essa pauta, falando sobre o desenvolvimento da linguagem, mais voltada para a criança, Uhum. E para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, a gente tem que entender primeiro o que é linguagem. Isso. Porque quando a gente fala de linguagem, Vânia, a gente não está só falando da fala, A gente fala de vários aspectos, na Sim. linguagem. O que é linguagem? Então, vamos colocar como foco o desenvolvimento da fala da primeira infância ali, Vamos nos focar mais naqueles processos iniciais do desenvolvimento normal. Quando que isso inicia? Nós temos o início ali desde a vida intrauterina. No 5º mês, no desenvolvimento da audição, a criança ela já começa a perceber os sons, Então, por isso que se fala assim, não pela questão só emocional, Todas as outras questões psicológicas do desenvolvimento que envolvem, mas a criança já vai começando a ter percepções do som ao seu redor, Então, é muito importante ali, a partir do 5º mês, principalmente, começa a conversar com esse bebê, começa a conversar, ter momentos agradáveis ali, porque vai estimular a audição, O bebê nasceu, E como que esse bebê vai desenvolvendo a fala? Como que é isso, essa questão da linguagem? Primeiro a gente tem que pensar no seguinte, Márcio. Vou adiantar um pouco essa questão de fala e linguagem. A fala é o que você está ouvindo agora, tá? Mas nós estamos tendo um contexto, uma linguagem. Então, a fala é o que nós ouvimos. A linguagem, ela vem desde esse processo dessa percepção, tá? Então, envolve várias gamas no desenvolvimento. Então, o neném nasceu. Como que esse neném vai começar a se comunicar? É através do choro. Esse choro vai começar a ter uma variação. Então, ali, no primeiro mês de vida, dentre os primeiros aos terceiro mês de vida, esse neném ele se comunica através de um choro que vai se diferenciando. O adulto, o cuidador, ele vai começar a colocar alguns significados, esse choro está mais estridente, esse choro está mais tranquilo, parece um choro de fome, parece um choro de dor. Então, ali é uma linguagem do neném. Tá? Então, essa é a primeira fase da comunicação do bebê. Depois, a gente passa para uma fase ali de 4 a 6 meses, onde o bebê começa ali a esboçar um sorrisinho, um balbucio, começa a brincar um pouco com esses sons, E é onde entra o papel fundamental do adulto, desse cuidador, que vai dando esses valores pontuais para essa criança. Então, espirra, conversa de frente, você tenta imitar um sorriso para a criança imitar. Então, esse contato visual também é extremamente importante, porque a criança ela vai criando esse aprender da forma de se comunicar. Ela começa a entender que, eu chorei, eu fiz um som diferente, eu tive uma resposta. Então, nós vamos criando essa linha cognitiva, essa linha de aprendizado da criança,
porque ela vai tendo esse tipo de estímulo. Por isso que é tão importante o papel do adulto de estar conversando com essa criança, de estar colocando essa criança de frente, para que se tenha estímulos do que é aquele som. Porque, vamos pensar assim, uma criança que não tem estímulo da resposta do que ela faz. Então, qual que é o fundamental daquilo? Por que eu estou balbuciando? Porque ela começa, de fato, a repetir. Porque a partir do momento que ela nasce, ela não tem nenhuma informação. Né? Ela começa a repetir aquilo que a gente vai fazendo. Por isso que é interessante essa comunicação, essa verbalização. Por exemplo, se eu estou pegando, falando que vai dar um banho, estou dando um banho, é importante ir falando Sim. o que está fazendo, Vânia? Até mesmo... você está com um bebezinho ali de meses, nós estamos ainda no 6º mês, né? No balbucio ali, que ele começa a brincar, fazer as bolinhas com a boca, a gente fala assim, tá quase imitando um caminhãozinho. Isso, eu tô passando por essa fase, é tão gostoso, gente, é muito bom. E nós damos esse significado, porque não adianta nada a criança não ter o significado. Então nós vamos criando significados daquelas vocalizações. Aquelas vocalizações vão se tornar em fala. E vai ter significado. Porque se nós colocarmos ali para o bebê já uma palavra como... Para que você vai falar copo, por exemplo, com o bebê? Então, tudo é dentro daquele horário do banho. É o pezinho, e a gente costuma colocar um som junto, né? Geralmente é um som de onomatopeia, um junto, né? Oi! Vou lavar aqui. Cadê a barriguinha do neném? Então, a gente tem significados das ações que nós estamos fazendo com a criança. Isso vai incutindo no cognitivo dela, para que tenha um significado. Então, é extremamente importante você estar verbalizando e conversando com a criança durante as ações que ela recebe. Né? Já se imaginou nós estarmos num mundo onde simplesmente o sujeito vai mexer com você e não vai nomear ou pontuar o que está acontecendo? Né? Então ela vai tendo perdas, não tem significado. Vai criando memórias. Sim, vão criando memórias. E é importante porque a gente vê muitos pais com dúvidas, e até algo que a gente falou também conversando, a questão de trazer uma linguagem menos técnica, mais popular, né? Para até para as pessoas entenderem e tirar um pouco dessa dúvida. Porque existe muito essa questão do atraso no desenvolvimento. Sim. O que está associado a isso? Olha, o atraso de fala e linguagem, ele pode estar associado não só à questão de estímulos. Então, eu não consigo conversar direito com o meu bebê, mas existem coisas que são naturais do desenvolvimento, né? Então, uma hora ou outra você vai nomear aquilo que a criança está fazendo. Mas vamos pontuar. Uma criança com 6 meses, vamos dar esse salto aí agora, dos 6 aos 8 meses. Ela vai ter uma variação dessa sonorização da boquinha. Se ela tem uma perda auditiva ou uma redução de perda auditiva, redução da acuidade auditiva, ela já não vai desenvolver tanto o balbucio. Se ela tem algum outro tipo de acometimento neurológico, algum probleminha ali, que ela nasceu, mas não deu para perceber ainda, ou é aquela criança que você olha assim, está demorando um pouquinho para sentar, firmar, isso tudo pode influenciar na fala, na linguagem. Uma criança que fica muito tempo deitada, fica muito tempo com chupeta, né? Aí você pode começar a pensar assim, o que está de errado? Porque às vezes os pais, às vezes não, é normal o adulto comparar com outra criança. Então vai começar a mostrar algumas coisas. E Márcia, é interessante, porque nós falamos assim, tem que falar, tem que aprender a ter uma comunicação. Mas se essa criança às vezes tem um atraso já motor, nós vamos ter atraso de fala numa porcentagem importante, porque a fala ela é um dos movimentos mais refinados do ser humano. É motricidade também, né? E a gente vê muito isso, essa questão da comparação. A gente vê muito dos avós, né? Você quando nasceu, você levou tanto tempo para falar. Nós estamos em tempos diferentes. Sim. Também, né? Isso influencia. Influencia também. Um pouco também, né? Então a gente vê muito essa questão da comparação. Por exemplo, tem um tempo normal, natural, para a criança começar a desenvolver a fala? Fala. Qual que é o marco principal? 1 aninho, tá?
Só que o que eu vejo que é a angústia dos pais que estão procurando a intervenção precoce na fonoaudiologia. Meu filho tem 1 ano e meio e não fala. Tá, vamos lá. O que é essa fala? O que é essa comunicação? O que é essa linguagem? Se essa criança com 9, 10 meses, 1 ano, ela está apontando, olha que é uma comunicação. É uma linguagem corporal. Ela já olha você quando você chama, ela já percebe a hora que alguém querido está chegando em casa, olha os indícios de linguagem, de compreensão. O cachorrinho latiu ou passou na rua, fez um sinal de algo diferente. Se sente desconfortável, às vezes aponta a mãozinha e faz mama, mama, não consegue falar mamã nem papai, mas pontua, né? Isso é uma comunicação. Então, o que hoje os pais vêm trazendo como queixa? Ele não fala papai nem mamãe. Já fala certinho. Não é esperado, tá? Então, assim, vamos pegar quais são os sonzinhos esperados para essa idade. É o p, b, m. Às vezes é isso que o seu nenê vai mostrar com 1 ano, né? Que tá chamando a mamãe e aí cabe ao adulto colocar o quê? Pontuar. Tá associado com o mamá. Tá associado com a mamãe. Então o adulto vai dando o significado para aquela palavra. E é assim que a criança vai aprimorando a questão da fala e da linguagem. Eu vejo que inclusive, estou passando por essa experiência, né? Tenho um filho que está com 7 meses e, de fato, faz muito sentido o que você está falando. A questão de reconhecer. Já reconhece quando a gente chega, por exemplo, ele fica na minha sogra, quando a gente chega lá, ele já reconhece, já vê a expressão dele mudando, né? Quando vê a gente, Sim. já muda a expressão dele. Quando ele quer ir com alguém, ele já se lança com o corpo. Então, tem toda essa linguagem corporal que aquilo que eu falei no começo, né? A linguagem nem sempre só está associada à fala. Não. Essa questão da linguagem corporal, né? Assim, a linguagem, a gente tem que casar, né? A linguagem e a comunicação, né? Andam mais de mãos dadas. Porque se a gente for pensar assim, a grosso modo, quem não tem fala, não tem linguagem, vamos pegar não o surdo, tá? Vamos pegar o mudo. Né, a pessoa ou que tem uma seletividade ali, né, de não fala em público, né, ou uma apraxia, não tem fala. O indivíduo que não tem fala, ele não tem comunicação e não tem linguagem? Ele tem. E é o que é mais importante, ter uma linguagem. O seu bebê não consegue falar, mas ele consegue se comunicar com você sem a fala, mas ele tem linguagem, porque ele consegue expressar de uma maneira visual e gestual do que ele quer. Né? Então, começa a fazer sentido para a criança a necessidade de estar tendo uma sociabilização com o outro. Né? Então, a criança ela vai se desenvolvendo até mesmo pela necessidade de conhecimentos, né? De estar fazendo um vínculo afetivo com outra pessoa e com o meio. Isso é muito importante, a questão do desenvolvimento dela tem um vínculo importante com o meio onde ela está inserida. A gente tem visto também muitos pais, às vezes, desesperados e acabam procurando. Hoje a gente tem a questão da internet, tem muita informação. Certo. É um turbilhão de informações e a gente tem essa necessidade de tudo rápido e muito fácil. E a gente acaba procurando mais na internet. É muito importante nessas horas ter o acompanhamento do profissional mesmo, de fato, né? Boas informações reais, para não criar essa confusão. Porque às vezes a criança está normal, ela está no seu desenvolvimento normal e os pais, primeiro, né, tem aquela questão da disputa do pai e da mãe. Quem vai falar primeiro, papai ou mamãe? E fica naquilo, né? E nessa ansiedade do que vai falar primeiro. Mas é importante esse acompanhamento, ter o profissional, né? Para fazer essa avaliação. Só colocando uma questão interessante. Há alguns anos atrás, quando eu me formei, nós costumávamos atender, já faz bastante tempo, nós costumávamos atender a partir dos 5 anos de idade. Não tinha, de uma maneira tão efetiva, a intervenção precoce, né? E é novo a questão da intervenção precoce, não tem idade para se iniciar. Então, você começa a ver que os patamares da linha do desenvolvimento da criança,
ela era para estar sentando, não está. Isso vai influenciar na fala? Pode ser que sim, né? Então, por que não intervir, né? Então, é muito importante, qualquer pai tem alguma dúvida, era esperado da minha criança estar mostrando, quando eu perguntasse, cadê o pezinho? Ou, né, comendo sozinha, até uma coisa interessante que a gente poderia até pontuar, a questão da alimentação, e não faz. Quem eu procuro, né? Procure profissionais que estejam atuando com intervenção precoce, seja o médico de confiança, né, ou o profissional que tem acesso. É interessante esclarecer essas... E essa intervenção precoce, ela faz diferença? Faz. Bastante. Faz bastante. É interessante ver relatos de pais, né? Nós há pouco avaliamos uma criança, nós que eu digo é a equipe de São Jorge, ela tem uma equipe de 3, que é o terapeuta ocupacional, a psicóloga e eu. Nós fizemos a avaliação de uma criança e os pais pontuaram essa questão desse 1 mês de intervenção, 1 mês e meio de intervenção, como essa criança já vem tentado se comunicar de uma maneira melhor, né? Então, assim, às vezes nós como terapeutas, a gente não vê tanto, mas o ambiente familiar acaba pontuando algumas coisas que para nós acaba sendo fundamental, né? Então, é interessante sim e dá resultado sim. Só que é interessante deixar claro que nós não temos, o terapeuta não tem uma fórmula mágica. É uma parceria entre a família. Aquela questão do imediatismo que a gente vem falando. Isso, é paciência, é amor e é paciência. E nós precisamos ter um vínculo com a família, porque independente dessa criança vir para nós todos os dias, não existe terapia diária, mas 2, 3 vezes por semana. Em casa, como que é o ambiente da casa? É um ambiente extremamente estimulador, que também não vai fazer bem, né? É um ambiente que não tem estímulo nenhum, segue as orientações dos terapeutas. Então, é um vínculo, é uma família, é uma parceria no total. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Nós não temos, independente se a criança vai ter um problema de desenvolvimento a nível neurológico, seja ele ou por alterações funcionais, ou uma criança que não tenha nada... se nós não tivermos uma parceria com a família, essa criança não vem se desenvolver de uma maneira adequada. Nós patinamos e às vezes ela tem ganho por si, mas não é tão importante, efetivo, aliás, tanto quanto se a família estivesse participando. Aí vem aquela questão que é aquela... Toda hora trocando de profissional, achando que o problema está no profissional. Aí eu levei lá, não deu resultado, eu vou levar, mas tá, o profissional te passou tais situações, tais atividades para você fazer, para cumprir e não cumpre, e aí acaba trocando toda hora de profissional, achando que o problema está no profissional. Então, que nem se falou, é um trabalho em conjunto que também precisa que o pai, a mãe ou o responsável por aquela criança faça aquilo, a parte dele, correto? Porque assim, o anseio também, Márcio, é assim, se me permite, depois a gente volta, mas pense comigo, a criança com 2 anos, ela já tem que ter uma média de vocabulário de 300 palavras. Aí essa criança não tem. E mal fala, não aponta, né? Passou por inúmeros profissionais e não se verificou nada. Só que em casa omite situações ou não consegue seguir as orientações. Então a gente vai ter uma limitação muito grande também do desenvolvimento dessa criança. Porque como você colocou anteriormente, hoje nós vivemos em outros contextos sociais, né? Antes a mãe ou a avó ficava com essa criança. Hoje a mãe e o pai trabalham, a avó é nova, está trabalhando ou não conseguiu se aposentar, essa criança só está na escolinha. Então ela tem estimulação da escolinha, só que em casa o ambiente familiar não tem. Então nós temos mudanças sociais, temos as telas, então mudou todo o contexto, né? Isso que você falou é interessante, porque antigamente a mãe praticamente ficava em casa cuidando do filho. Hoje praticamente o filho, a criança, ela passa mais tempo na escola do que em casa. Sim. Na escolinha do que em casa. E a gente está recebendo hoje aqui a Vânia, ela que é fonoaudióloga. A gente está falando sobre desenvolvimento de linguagem, um papo muito bacana, que tenho certeza que vai ajudar a tirar muitas dúvidas, inclusive minhas, né? É importante para mim também.
Eu creio que é um papo muito bacana, muito interessante. Por isso que eu sempre falo, é bom a gente estar sempre munido de boas informações, bons profissionais. A gente sabe que a internet, ela é sim importante, tem a sua importância, porém tem muita informação, então tomem cuidado, é importante sim buscar sempre o auxílio do profissional. E daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o NPA 360. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas, porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje nós estamos recebendo aqui a Vânia, ela que é fonoaudióloga, e a gente está falando sobre o desenvolvimento da linguagem. A gente estava falando no bloco anterior, Vânia, sobre algumas questões, né? Principalmente a questão do atraso de fala. Existem algumas dúvidas em relação a algumas comorbidades, né? Eu creio que tem um nome mais específico que você vai poder dizer melhor para a gente. E que os pais muitas vezes confundem, acaba virando um turbilhão de informação. O que é essas patologias, é isso, né? Que tem dentro do desenvolvimento, falando sobre a fala e linguagem, o que existem hoje? Então, assim, vamos pegar por partes, né? Então, o que pode estar interferindo no desenvolvimento normal de fala e linguagem? Pode ser que tenha tido um probleminha lá no período da gestação mesmo, né? Então a gente fala assim, problemas inatos, né? Então a criança nasceu ou com alguma síndrome ou com alguma malformação. Então a gente pode pensar em uma formação tanto neurológica, né, nível de sistema nervoso central, né? Mas o que pode ter a ver? Não tem nada que aparece externo, mas às vezes com um exame ou um atrasinho ali, ou uma diferença na hora do exame ali médico. Estou falando quando a criança nasce, né? Vê que faltou algo no desenvolvimento. Então, alterações neurológicas intraútero, né? Então, vai ser investigado depois, mas podem atrasar a fala e a linguagem. A surdez propriamente dita, né? Falei sobre síndromes, então faz algum tempo já que isso não ocorre, até mesmo devido aos cuidados pré-natais e tomar as vitaminas corretamente, mas a fissura lábio-palatal, né, existiam N fatores para ocasionar. Nascer e ter problema, vamos colocar agora no pós-parto, né? Anóxia, né? Nasceu, faltou oxigênio, teve algum probleminha na hora do parto, então pode ter um acometimento a nível neurológico, e isso pode ser que interfira no desenvolvimento também da criança. Outros tipos de comorbidades, né, que hoje a gente está vendo que está aumentando esse índice, é a questão das neurodiversidades, né, que nós temos o autismo. Só que não há só o autismo, né? A gente tem outras patologias também. A gente tem TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos o TOD, transtorno opositor. Nós temos o TPS, transtorno do processamento sensorial, né? O que é o sensorial? É
nosso sentir, nossos órgãos do sentido. Ah, mas isso pode ter a ver com o desenvolvimento? Sim, né? Nós somos do sentido, né? Nós somos o sentir, a audição é o sentido, a visão é o sentido, o tato. Esse vai estar bem vinculado ao autismo, tá? O transtorno de desenvolvimento de linguagem. Então, às vezes, a criança está desenvolvendo, mas andou bem, mas a fala não sai direito, tem um atraso, né? E quando começa a falar, existem trocas que nós classificamos como trocas incomuns dos desvios de fala e linguagem, então podem ser classificados como os transtornos do desenvolvimento de linguagem. O atraso de fala e linguagem propriamente dito, que a gente pontuou algumas questões no bloco anterior. A apraxia de fala, né? Não consegue fazer um movimento da fala de uma maneira adequada. Também deve ser investigado se é a nível neurológico, né? Geralmente é. E as síndromes, como eu já pontuei. Então, e como você colocou, existem várias, né, patologias. E aí tudo, por isso que é importante a gente falar. Um acompanhamento, a busca pelo profissional. Sim. Porque existem, vamos falar nessa questão do que você colocou aí. Porque muitas pessoas acham que isso é uma doença e que tem e busca cura sobre isso. Sim. Não é, eu creio que não é isso, né? Não, é uma condição. É uma condição e por isso é o acompanhamento. Eu creio que é para amenizar, né? Isso. E controlar isso, trabalhar da melhor forma. Por isso que é interessante ter cada profissional de cada área para que seja específico, né, que tenha conhecimento nisso. Uhum. E como que é essa questão do acompanhamento, qual que é a importância do acompanhamento disso tudo, para que as pessoas saiam dessa visão que eu vou lá procurar o profissional porque eu quero a cura disso. Não. Então vamos pensar assim, eu estou em casa, tem uma criança que eu estou vendo que tem alguma alteração. Passei pelo pediatra, e o pediatra falou assim, não, essa criança tem o tempo dela. Só que vamos pensar o seguinte, se você em casa tem uma criança e você está em dúvida, não é que você está duvidando do profissional que atendeu ele primeiramente, porque os pais levam para o pediatra, né? Não estou falando que o pediatra também esteja errado, não é isso. Estou falando para esclarecimento de dúvidas, sanar dúvidas. Leve para um profissional, primeiramente, levou para o profissional, ainda teve dúvida? Procure uma segunda opinião. Se aquele profissional tem experiência dentro do desenvolvimento normal da criança, se tem conhecimento do desenvolvimento, né, infantil. A questão do acompanhamento, essa dúvida do pessoal que tem nessa questão de eu vou levar porque eu busco a cura dessas patologias. Né? Não há cura, a melhora. O que o profissional ele busca desenvolver? A criança tem uma patologia, conseguiu chegar-se a um diagnóstico, né? Vamos pegar a questão do autismo em si. Passou pelos profissionais responsáveis e, após as avaliações, fechou-se um diagnóstico de autismo. Não existe a cura do autismo, né? O que os profissionais vão trabalhar? Vão trabalhar a sintomatologia. Aquela criança está com atraso motor? Vai profissional destinado, geralmente terapeuta ocupacional, educador físico, psicomotricista. Está com atraso na fala? Vai ser tratado o atraso da fala, né? Não é tratar o autismo. Todos nós temos dificuldades, né? Então, você não pode querer pegar justamente o indivíduo que está numa condição diferente e querer que ele seja normal, né? Cada um vai ter sua limitação. E fora a questão dos níveis, né, dos meios onde aquele indivíduo vai estar inserido. Então, não é busca pela cura, é tratar os sintomas. Exatamente. Então, de fato procurar o profissional específico naquilo. Sim. A gente tem acompanhado, a gente até fez um trabalho sobre isso aqui em São Jorge em relação ao autismo, né, que foi com a psicóloga, terapeuta ocupacional, a fono. E a gente vê um trabalho muito bacana, esse trabalho de equipe, né? Cada um dentro da sua área. E a gente acompanhando, conversamos até com a mãe, ela falando sobre isso, o quanto isso ajudou ela,
bastante, né? Quando ela começou também a enxergar algumas características, né? E ela falou que o acompanhamento do profissional foi muito importante, porque geralmente se cria uma ilusão e também um desespero. Sim. Né? Por isso que eu falo, é importante essa questão das informações corretas com o profissional, porque ele vai te dar de fato direcionamento. Falando na linguagem mais, né, popular, se você quer aprender violão, meu amigo, você vai procurar um professor de violão. Sim. Você não vai aprender lá na farmácia. Vai chegar, me ensina. Não. Então, cada área, cada profissional ele tem a sua funcionalidade e tem o seu conhecimento. Ele vai amenizar aquela situação. No caso de um professor, ele vai te ajudar a desenvolver aquilo. Então, tudo é a mesma coisa, né? Pegando mais ou menos nessa linha, é tudo uma prática. Vocês trabalham diariamente. É um trabalho de e é um trabalho, Márcio, é interessante a gente colocar também que existe o tempo de desenvolvimento daquela criança, daquele indivíduo. Respeitar o processo. Respeitar esse processo. Algumas crianças vão ter assim um desenvolvimento mediante aos estímulos fornecidos, as terapias, muito rápido, né? Vai ser rápido. Outras crianças passam por meses, anos, porque as terapias em si, elas duram por muito tempo, né? Então, o diagnóstico, na verdade, nos serve para nós sabermos até que ponto que nós podemos exigir daquela criança e exigir de nós mesmos. Porque nós nos cobramos quanto profissionais de estar buscando a melhora daquela criança, a estabilidade, né? Minimizar aquele déficit que ela tem. Então, nós nos cobramos quanto a isso, né? Ver a criança se desenvolver é algo, para nós, fenomenal, né? É o que vocês buscam, sim. Né? Trazer a melhor condição para eles. É um trabalho, um trabalho de amor e paciência. Né? Então, às vezes, o que você espera para aquele mês, né, que é dentro da minha área, eu, quanto fonoaudióloga, costumo avaliar cada 3 meses ou 6 meses mesmo. Né? Se eu vejo necessidade, eu aplico antes. Mas, às vezes, a gente não observa, mas o teste, às vezes, mostra, evoluiu ali. E, para mim, pequenas porcentagens são ganhos, principalmente quando tem uma comorbidade mais acentuada, uma dificuldade mais associada, mais acentuada. Então, às vezes, tem uma criança que você fala assim, nunca vai falar. Mas ela começou a se comunicar de uma maneira melhor. Ela já está apontando, ela já está se recusando a ir em algum lugar, já está apontando para ir ao banheiro. Algo que para a gente, uma criança de 5 anos, é tão comum, mas outras não têm isso. Né? Então, ver que a criança está começando a sociabilizar, dar um sorriso. Né? Então, isso é interessante. Esses ganhos devem ser colocados como importantes também. São pequenos passos. Vânia, você vê que é importante também a questão dos pais, assim, porque quando essa criança está em acompanhamento com vocês, profissionais, e aí é difícil lidar com, às vezes, os pais que querem acelerar o processo. Como é que vocês lidam com isso? Porque será que o pai e a mãe também precisa? Seria importante também ter um acompanhamento? Eu até hoje não tive grandes problemas. E sim, lidando com ansiedades, tá? Na verdade, eu tive um problema, mas assim, até colocar ele como exemplo que é interessante. Mas primeira coisa que eu gosto de fazer, depois da avaliação, tem a parte da anamnese, né? Onde você vai colher todos os dados com os pais. Ali o pai já começa a mostrar se vai ter essa ansiedade, se vai ter essa dificuldade de aceitar um possível diagnóstico diferencial ou não. Naquele momento. Então, ali você já costuma dar uma acolhida. Mas o que você espera para o seu filho? O que é isso? Porque você tem que também tentar entender qual é o contexto que aquela família está, que aquela criança está inserida. Né? Então, é ali que você vai começar a entrar. Precisa ter um pequeno vínculo, né? Para que se tenha a confiança. Então, se os pais não criam confiança, eu acho que daí já começa a quebrar um vínculo de evolução terapêutica ou não, tá? Após esse diagnóstico, a criança começa a entrar em tratamento,
Eu sempre procuro trazer os pais e estar explicando qual que seria a necessidade em determinadas áreas que eu estou vendo para trabalhar em casa. Porque eu costumo dizer assim, o fonoaudiólogo não vai ficar dentro do bolso para sempre. Não vai carregar para dentro de casa. Então, o que seria interessante o que a gente faz aqui, que é funcional do cotidiano? Um exemplo básico. Vamos sentar para comer junto à mesa. É diferente de que eu falar assim, vou dar uma atividade de motricidade oral, de mastigação. Imagina eu ficar exercitando uma criança de menos de 5 anos frente ao espelho. Não é mais fácil, mais prático eu tentar modificar e dar orientações com relação à alimentação, não a dieta, tá? Não é parte nutricional. Parte da alimentação, texturas e consistência e como mastigar durante a refeição. Não é mais prático e mais prazeroso do que colocar essa criança frente de um espelho e fazer exercício? Então, às vezes, o que acontece? Você pergunta, você pede foto, filmagem, e exemplifica e você vê que a família não está fazendo. É nítido. Aí, o que é interessante quando profissional? Falar que realmente não vai dar resultado. Ser o mais sincero possível. Sim. Né? Porque é nítido, Márcio. Criança, né? É uma coisa assim... É como se você visse a omissão mesmo. Não tem como esconder que não está sendo feita as orientações. Então, o que é melhor? Você se calar e tentar trabalhar sozinho? Ou você já chegar para a família e falar assim, olha, mãe, ou pai, né? Não estamos conseguindo evoluir porque eu não estou vendo essa orientação. O que nós vamos fazer? Porque a cobrança vem. Ah, não está falando ainda. Tá, mas e aí? Você está fazendo Como é que é para eu conseguir estimular? Porque às vezes vem com esse tipo de anseio. Como é que eu faço? Porque eu mostro isso, mostro aquilo. E realmente está sendo feito? É nítido. Você disse de um contratempo, né? Um possível contratempo que eu tive. A mãe era um ambiente que aparentemente era super estimulador, tudo que é demais sobra. E a mãe, ela havia comprado, ela quis colocar para mim que ela fez uma dívida grande e comprado um tablet para uma criança de 3 anos. E ela brigou comigo, né? Porque ela tinha pesquisado todos os desenhos possíveis e ela tinha colocado, e até mesmo alguns que eu indico, né? Alguns vídeos que eu indico. E ela estava dando e ela estava vendo que a criança não estava falando e estava sendo agressiva. Eu perguntei do encaminhamento para o neuro, do encaminhamento que tinha feito para psicólogo. Ela não tinha tempo, mas tinha tempo de cobrar e falar do tablet de alguns reais bem a mais. Então, é tirar responsabilidade. Não assumir que você faz parte do processo. É um todo, né? Nós não trabalhamos sozinhos. Porque eu falo que eu não, graças a Deus, eu não estou tendo dificuldade com a maioria dos pais, porque é aberto, né? Eles vêm a mim, eu não estou atingindo isso, o que eu estou fazendo de errado, ou isso que você orientou não deu certo. Então, eu peço para deixar essa coisa bem transparente. Às vezes, o profissional ele não está... o dono da verdade. Né? Sim, está sujeito a erro, né? Então, às vezes, aquela orientação que foi feita, os pais não conseguem aplicar ou simplesmente fica inviável. Você vai persistir? Não, mas é uma troca. Porque vocês trabalham, vocês fazem o tratamento em cima de informações também. Também. Do comportamento, analisando o comportamento, mas também das informações que vêm de casa. Para vocês conseguirem desenvolver também esse trabalho. Porque o que a gente tem visto ultimamente é a falta daquele tempo de qualidade. Né? Tudo hoje está muito rápido, tudo hoje está muito corrido. Imediatismo. E tudo imediatismo, né? E isso interfere até nesse trabalho de vocês. E com isso vem a falta de tempo de qualidade. Né? Na questão de deixar a criança na tela, algo que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Então, tá tudo assim, muito imediatismo e a gente está, né, falando eu vou me colocar no meio, tirando a nossa responsabilidade de pais. É a mesma coisa na escola. A gente recebeu uns convidados aqui e a gente falou sobre isso. Nós
Ultimamente nós estamos dando a função de educar para os professores, para os cuidadores, lá na escolinha. E nós estamos tirando. Não, eles são para ensinar. Professor é para ensinar. Pai e mãe e o responsável que educa. Então a gente está tirando muito isso da nossa responsabilidade, né, Vânia? Tem muito disso, né? E a gente vai falar sobre essa questão de telas. Eu acho que é uma questão importante, porque existe muita dúvida. Né? Muitas dúvidas, porque aquilo que você falou, nem tudo que é demais... Tudo que é demais sobra. Tudo que é demais sobra, né? E também não pode também ser ao extremo, como você vai dar também algumas dicas. Então fica aí que no próximo bloco a gente está de volta. A gente vai falar sobre a questão da interferência das telas também na vida do desenvolvimento das crianças, tá bom? Então fica aí. Hoje a gente está recebendo a Vânia, ela que é fonoaudióloga, ela tem um trabalho muito bacana aqui em São Jorge do Patrocínio. Qual cidade você também atende? Só aqui agora. Só está aqui em São Jorge? Só. Então, aqui em São Jorge ela faz um trabalho muito legal, muito bacana mesmo. E eu creio que essa informação vai ser muito relevante, vai tirar dúvidas de muitas pessoas mesmo. Tá bom? Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso NPA 360. Hoje em dia, tudo que vamos fazer na nossa vida tem que ser bem planejado, não é verdade? E na nossa casa não pode ser diferente. E quando você adquire um móvel ou uma pedra no Ilha Grande, você pode ter a certeza que o nosso compromisso é trazer, além da qualidade, um sentimento de satisfação e realização para cada ambiente. E além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Ei, você que está finalizando a sua obra, ou quer dar aquela renovada na pintura da sua casa, comércio, escritório, enfim, e está em dúvida aonde comprar, fiquem tranquilos, porque agora a Padroeira Casa e Construção também é tintas e tem a solução para você. Temos agora em nossa loja um setor específico de tintas, das melhores que existem no mercado. Venha para a Padroeira Casa, Construção e Tintas. Porque aqui você já sabe, né? Precisou, tá na mão. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Vânia, ela que é fonoaudióloga. A gente está falando sobre desenvolvimento de linguagem, vários assuntos muito bacanas na área dela. E a gente estava falando no bloco anterior, e é algo que, principalmente falando em tecnologia e trazendo tempo de qualidade associado com tecnologia, tem sido um grande problema, não tem, Vânia? Muito grande. Porque Vou ser direta. O que as telas oferecem? Pronto. Algo pronto, né? É imediato. Então, de novo, volta naquela questão do imediatismo. O imediatismo. Então, eu tô com o celular, eu tô com uma tela. E vamos pensar na questão dos desenhos, do jeito que os desenhos fornecem hoje. A poluição visual, o estímulo visual, vamos deixar mais tranquilo, né? O estímulo visual fornecido. O estímulo auditivo fornecido, ele é encantador, né? Eu não sou contra telas, só que tem que ter moderação, tem que ver o que você está mostrando, o que está sendo permitido para a criança ver. Ah, mas são todos os desenhos. Mas vamos pensar na questão da realidade? Né? Aquelas cores, os sons, as formas, aquele turbilhão de estímulos, isso é real? Por isso que tudo começa a ficar sem graça. Porque eu olho ao redor, eu olho um mobile, eu olho um chocalho, eu olho um brinquedo, eu olho o enfeite que está no berço, não tem graça. Né? Eu olho os enfeites de dentro do quarto, não tem graça. E minha mamãe fornece tela. Volta um pouco no começo que a gente estava falando sobre a questão dos meses, né? Cada etapa. Né, de conhecimento, de reconhecimento, né? Porque às vezes você vai pegar um desenho com
um monte de informação, até mesmo alguns desenhos com violência, né? Algumas coisas. Nem vamos pensar nisso, Márcio. A questão da quantidade de estímulo visual e auditivo, tá? Vamos pensar nisso? Visual e auditivo. Às vezes não tem nada, ali são flores e musiquinhas. Só que significado que aquilo tem? Qual é a diferença de eu estar dando banho no meu filho? Eu tenho o período do banho do meu filho só. Olha aqui a quantidade de estímulo sensorial que eu posso fornecer para ele. Né? Não gosto, não sei falar com criança. Tenta melodiar ou tenta nomear só o local onde você está passando a mão para higienizar a criança, na cabecinha, no pezinho, né? Faça o estímulo verbal. Tem esse contato visual. Você vai dar estímulos que vão ter significado. Agora, se eu for fornecer para a criança, é legal o estímulo ofertado pelas telas. Mas tem significado? Então, a criança ela começa a ter a questão dos atrasos no desenvolvimento da fala, da linguagem, porque aquilo não tem um contexto de significância para eu colocar, para eu exteriorizar. Diferente daquilo que eu recebo, que tem algo concreto proporcionado pelo adulto. É diferente. Então, nem pensar nessa questão de ser uma imagem que vá denegrir, entendeu? Pode ser algo realmente recomendado para criança de 0 a 5 anos. Vamos aumentar essa gama de tempo. Mas não tem significado na maioria das vezes, porque não é concreto. A criança ela aprende pelo concreto. Por aquilo que existe, né? Pelo aquilo que existe. Que de fato, com o passar do tempo, aquilo que você falou é interessante. É algo que existe, por exemplo, uma bola, né, uma bolinha de uma cor e tal. Então, às vezes, coloca uma coisa lá que não existe e aquilo acaba sendo sem graça, conforme você falou, né? Um chacoalho ou alguma coisa, fica sem graça, ela não vai ter estímulo, porque... Não tem a mesma, vamos dizer, a questão de estímulo. Me perdoem, eu não sei falar a substância correta, nem a área, não me lembro, a área também cerebral atingida, né? Mas você falando sobre isso, eu assistindo uma aula de um neurologista e ele pontuou de uma maneira muito concreta. Você ofertar telas para o seu filho é como se você machucasse a cabeça dele, o cérebro dele, todos os dias, a todo momento. Então isso é muito forte, né? Você ofertar telas para o seu filho é como se você lesionasse todos os dias. Por quê? Eu digo a questão de local do cérebro, eu não me recordo ao certo, e a substância. Mas você libera substâncias que são viciantes. O que droga faz no sistema nervoso? Né? Então, causar dependência. Liberam substâncias que vão causar dependências. Por isso que a criança fica tão irritada quando não tem. Porque gerou uma dependência. E quem colocou? Pode se associar isso quando o pai e a mãe estão junto, tira. O pai sai. É preciso deixar com outra pessoa. Como ele está muito no convívio do pai e da mãe, ele sente aquela dependência do pai e da mãe. Seria mais ou menos... Não comparando, né? Mas ele reconhece nesse caso, a gente vai até na questão da sociabilização. Isso é até natural. Se a gente pega a criança abaixo de a dependência permitida, né? Pega uma criança ali de 1 ano, 1 ano e meio, quando ela tem a ausência dos pais ou de algo que é extremamente familiar, ela tem dificuldade de compreender devido à questão da maturação neurológica dela, que vai voltar o ente querido ou que eu estou seguro, independente se eu estou com alguém que seja querido para mim, né? Então essa ausência de quem é mais familiar para mim, ainda nessa idade, ainda é aceitável, porque é social. A partir do momento que ela vê segurança, tudo bem. O problema da tela é vício mesmo. O vício, fica dependente, né? Tirou, aí não sabe por que a criança está nervosa, porque vai na igreja, na rua, na lanchonete, não sabe por que a criança não para quieta. Não fica ali, ela porque quer. Também não sabe, vamos supor, né? O que hoje, infelizmente, está normal. É natural você vai para qualquer lugar hoje comer, tanto os adultos quanto crianças estão em telas. Não tenho conversa. Só que nós viemos de uma geração que a gente aprendeu a ter
a questão social e a conversa, pelo menos é para ter aprendido a ter isso, né? Então a gente já tem maturidade para isso. E a criança que está se desenvolvendo, sendo natural, se calar e ficar voltada para um tipo de estímulo. Não é natural para ela estar mantendo diálogo. E o que vai ser para frente? O que você está criando lá na frente? E nessa questão da tela, também tem as duas questões. O que é permitido também? Até que, né, a questão de porcentagem disso permitido. Por exemplo, o que tem? Olha, eu vou colocar como o que eu costumo recomendar, tá? Até não vejo problema nenhum se alguém depois fizer algum comentário baseado em, tá? Mas eu digo que no máximo 3 minutos, 5 minutos de um conteúdo que realmente vá favorecer a criança. Porque geralmente os desenhos ou os estímulos dos clipezinhos musicais, eles têm em média de 2 a 3 minutos. Não tem necessidade de ser mais. Vânia, precisa ser diário? Em hipótese alguma. Né? Então é interessante mostrar para a criança que existe, porque ela vai para uma pré-escola. Imagina se uma criança chegar em fase pré-escolar e não ter conhecido o que é ver um desenho diferente. Então é interessante que tenha, mas conforme a criança vai crescendo, você vai pontuando, ó, agora a gente vai assistir um desenho, vai ser esse... Nós temos não é longa-metragem, mas... os desenhos em si, as séries, né? Então vamos assistir um pouquinho dessa série, mas enquanto ela tem em torno de menor de 5 anos, é inviável, né? Você falar assim, você vai ficar aqui, pode ficar com o celular enquanto a mãe está jantando. Eu já escutei isso, os pais vão jantar e deixam a criança na televisão ou no celular. É inviável, né? Isso é prejudicial. O que é interessante? Que se tenha algo direcionado para a idade, às vezes com orientação, e permitir que a criança tenha acesso. Acabou? Acabou. Os limites. E não fazer por substituições. Por exemplo, está comendo, só come com a tela. Não, é uma hora de recreação. Então, aquele brincar ali, olhando o vídeo, né, vendo o desenho, vai ser algo como recreação. Não como algo para acompanhar ou uma barganha, em hipótese alguma. Porque aí você começa, tudo vai começar a fazer dessa forma, né? Sim. A criança, ela aprende aquilo que você ensina. E o interessante é assistir junto. Para você saber, não só o conteúdo, mas para aquilo ter um significado. Né? Porque às vezes a criança vai achar interessante um objeto e aquele objeto tem casa, né? Igual do personagem X. Às vezes dá para você fazer uma associação ali em algo que a criança esteja fazendo para o aprendizado dela. Então você faz associação, não deixe alheio sem saber o que ela está assistindo, qual tipo de conteúdo fornecido. É que infelizmente a gente está criando uma geração antissocial, né? Está criando uma geração mídias sociais e antissocial na questão de sociedade. Aquilo que você falou é fantástico, porque eu já vi isso. Às vezes tem 3 pessoas na mesa e estão conversando pelo WhatsApp. Estão ali no celular. Então era para ter um momento de qualidade, de conversar, né? Falar ali do dia a dia. E a gente está perdendo isso. Só que infelizmente a gente está passando isso para a próxima geração. E a culpa não é deles. A culpa é nossa. Sim. Porque nós vamos colocando isso. Porque nós não fomos ensinados assim. Nós já estamos desse jeito. Imagina eles que vêm nessa permissividade, nessa questão do tempo, ocupar o tempo. Aqui você está... Fica mais tranquilo que eu preciso conversar. Aqui está o celular. Uhum. É muito mais cômodo. Porque aí acaba... De novo entra naquela situação. A gente está fugindo do nosso papel de educador, né? De educar o filho. Uhum. Né? A gente começa a passar isso para a professora, a gente começa a passar isso para as telas e vai ficando cômodo dessa forma. Fora né? a questão, assim, né? Até toda postural, né? A criança mesmo escolhe o que ela quer ver, né? Então, a postura que a criança fica, as escolhas que ela tem... Geralmente, quem fornece as telas não está na totalidade o tempo todo do lado da criança para ver o que ela está vendo ou a forma que ela está escolhendo. Então, não passa só 3 minutos, passam 30.
às vezes mais um pouco, né? Então, esse cuidado precisa ser muito bem tomado. Eu costumo até recomendar um desenho, são videozinhos, que eles colocam o nome, mostram as figuras e tem uma linguagem extremamente voltada para a criança, no desenvolvimento de fala. Já vou anotar aqui, né? Vou Chama- passar para a esposa. Chama Baby Einstein. Baby Einstein, viu, gente? Qualidade, viu? Eu vou escrever Einstein do meu jeito aqui, depois eu vou escrever. Então, não estou falando que existe só esse, né? Uhum. Nessa linha do Baby Einstein, nós vamos encontrar inúmeras vídeos e instruções para estimulação de fala e linguagem, né? E isso é importante. Como eu falei para você, a gente está passando por essa fase. É uma fase muito gostosa, porque ela passa e a gente nem vê, entende? Então é importante a gente aproveitar bem. Não vamos dizer que a gente é o dono da verdade, que a gente também não comete erros, né? Então a gente a cada dia vai aprendendo, né? Eu creio que a sua presença aqui no nosso programa tem grande valia para mim também, vai me ajudar muito, né? Esse conteúdo vai ser muito importante até mesmo para mim, para minha família. E é isso que a gente precisa buscar, né? Boas informações, assumir um pouco mais a nossa responsabilidade, né? Ter a nossa responsabilidade de pai. Essa questão do trabalho junto com o profissional é de extrema importância. Eu creio que você já tem uma longa caminhada já na área, né? Já. Há quantos anos já? Eu me graduei em 2001. 2000. De lá para cá, qual foi a mudança que você viu? Assim, questão do desenvolvimento da ciência, podemos assim dizer. Ajudou muito essa evolução? Meu Deus, clareou muito, igual eu havia comentado com você. Antes, a intervenção precoce, se escolhia crianças que não tinham patologias associadas de 5 anos para cima. Só se essa criança tivesse muito atraso que ela era colocada em atendimento. Então, só daí a intervenção precoce realmente se tornou uma intervenção precoce. Porque dentro da clínica de fonoaudiologia, da minha graduação, tá? Então, às vezes, pode ter outras grades diferentes da que eu me formei. Mas na minha formação, nós colocávamos crianças de intervenção precoce sem serem neurodivergentes ou terem outra comorbidade acima de 5 anos. Hoje, independente disso, nós colocamos, tá? Outros exames, né? Hoje a gente tem ali o teste da orelhinha, teste da linguinha, né? Que já vai ser um modo de verificar se a criança tem acuidade auditiva, realmente ela escuta bem, né? Tem a língua presa. Oi? A língua presa, né? A eu linguinha. tinha, gente, a língua presa. Eu vou falar pra vocês. Eu tinha a língua presa e foi sortar. Deu no que deu, viu? Mas eu tinha, era até que fez meu pai fazer falou, o pique. fez o piquezinho. Soltou a língua, gente. Olha o que deu. Virou, viu? Mas... Então, aí assim, proibiria, ou é uma dúvida que as pessoas têm. Quem tem a língua presa não vai falar? Gente, fala. Fala com trocas, mas fala. Eu então falava não é empecilho. Era gaiafa. Tudo aqui embaixo, né? Nada de erguer a língua. Era gaiafa, era tudo não mexia, né? Aí, só que eu já fui mais depois dos 5, se eu não estiver enganado, que foi feito. E isso não te impediu de falar, né, Márcio? O que te trouxe? Alteração de fala até uma determinada idade. Depois veio se normalizando, né? Porque a fonoaudiologia ela não está só associada às questões que a gente tratou aqui. Não. Ela é muito ampla, né? Até mesmo eu falo por experiência própria na área da música. A gente teve acompanhamento de uma fono. Nós temos uma que é maravilhosa, né? Acompanhando os artistas aí de uma maneira imensa aqui no Brasil, que é a Janaína Pimenta. Então ela eu posso dizer que ela é uma precursora, né? Da questão da voz, que é a senhora da voz, da fonoaudiologia na voz, hoje é a Janaína Pimenta.
na questão da voz cantada, tá? Isso. Tem uma aqui na região também, a gente até mandar um abraço para ela, a Júlia Macedo. Júlia Macedo. Um grande abraço. Júlia Macedo, Janaína Pimenta. Eu tenho que trazer a Júlia aqui, viu? Júlia, você vai vir aqui no nosso programa um dia, a gente falar um pouco. A Júlia vai concordar comigo, que realmente é junto com ela, que Isso. direto a Júlia, ela Bahia, tá com a né? Janaína. Isso. Então é uma área muito ampla. Muito ampla. Né, porque é para a questão do desenvolvimento, da melhoria da fala, né, questão de respiração. Então é fantástico. É um Trabalho com idoso, né? A tua área de atuação hoje é mais voltada É mais para criança. mais para criança. É mais intervenção precoce. É isso aí, gente. O papo tá bom. Se nós pudéssemos, nós ficava aqui até amanhecer o dia, né? Mas eu queria já agradecer mais uma vez, Vânia. A gente sabe, né, da correria do dia a dia, da sua agenda, mas eu fico muito feliz. É uma satisfação muito grande receber você aqui, a nossa primeira mulher no MPA 360, né? Tinha gente falando assim, ó, nossa, Márcio, você tá muito machista, você só leva os homens. Calma, gente, tem que ser com calma aí, ó. Quando vem, é conteúdo de qualidade, tá vendo? Amém. Então, a gente queria mais uma vez te agradecer, Vânia. Eu que agradeço. Se tiver algo, né, para apresentar novamente, a gente deixa sempre o espaço aberto para a gente estar conversando, trazendo boas informações. Eu creio que, como eu falei, a medicina nos últimos anos ela tem evoluído muito e creio que ela vai evoluir muito mais. Se tiver coisa nova, a gente deixa o espaço aberto para você estar aqui e deixa agora espaço para suas considerações finais e qual o conselho que você daria para os pais que estão nos assistindo. Tentar levar a questão do desenvolvimento como forma mais leve, né? Não encontrar só problemas. Às vezes aquela criança é um pouco diferente, mas diferente quem não é, né? Todos nós temos as nossas diferenças. E o estimular, ele é prazeroso, ele não precisa ter gastos, né? Às vezes uma meia vira um bichinho, né? Uma cosquinha, uma forma de carinho, vira uma forma de expressão de linguagem. Então, às vezes a gente pensa e elabora, nossa, eu preciso de super estimular a minha criança. Às vezes do fato de você estar lavando a louça e ele estar encostadinho no seu pé e cai um respingo de água e falar, upa, molhou, já é uma estimulação, né? Então, o tempo de qualidade e levar a questão de uma forma mais leve é primordial para o desenvolvimento da vida, né? E do outro ali, da sementinha que está do seu lado. Então, eu acho que essa é a questão mais importante, é não focar na problemática, né? Não achar que tudo aquilo ali é um problema. Sabemos que tem a questão dos problemas e que aquelas adversidades vão causar dores de cabeça e pensamentos mais divergentes, sim, mas tudo é paciência, né? E começar a ver o ponto positivo daquele desenvolvimento. Eu acho que é a questão mais importante. É isso aí. Obrigado, Vânia. Obrigada. Obrigado a você que ficou até agora nos assistindo. Eu já quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares, enfim, nos grupos de WhatsApp e ajude a divulgar esse programa. Esse projeto está sendo feito com muito carinho para você. Como eu sempre digo, esse projeto só dá certo se tiver você aí do outro lado, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio do nosso NPA 360. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.